Voltando para o que eu estava falando sobre os X-Men da Marvel, né? Que é um negócio assim, bem feito, né? É bem bom, é bom. Eu gosto. Eu gosto, é. E a gente tinha a Tempestade. Tanto o desenho quanto os filmes eram muito importantes para mim na minha infância. E depois que na adolescência e tal, até agora, depois que eu assisti Pantera Negra, é assim, sei lá, é uma sensação que... Porque junta duas coisas que naquela época, desde criança, sempre fui muito apaixonada por quadrinhos, por super-heróis, pelos filmes, muito pela Marvel. E depois, naquele início do Pantera Negra, eu já estava mesmo com essas questões da minha cor, de ler sobre, de entender várias coisas. Então, juntou duas coisas que eu era muito apaixonada. E foi, assim, uma sensação de... Não sei explicar, realmente era um sentimento muito bom depois que assisti o filme, já assisti várias vezes. E sempre é o mesmo sentimento. É massa mesmo. Liz, onde está você, Liz? A Liz deixou. A Liz foi... Cadê a Liz? Nos deixou. Ó céus. Bom, o Pantera Negra, com certeza, foi assim o auge do auge, né? Para a representação negra, né? E como a Larissa falou, né? Que o menino falou, então é assim que vocês brancos se sentem, né? Caramba, bicho, caramba. Até porque tem isso, né? Tipo, na DC você tem alguns heróis, mas, tipo, filme, hoje em dia, tem? Não tem. Não tem. Filme. Tem um filme para sair aí, o Tenet, né? Do Nolan, que é com o filho do Denzel Washington, que eu esqueci o nome dele agora, mas que o protagonista é negro, né? Denzel Washington, inclusive, tem uma história muito bacana, que ele se recusa, assim, para quem assiste os filmes dele, vai sempre notar que ele jamais fez, e segundo ele, jamais fará par romântico com uma mulher branca. Isso é uma coisa que ele tem com ele, né? Jamais, porque a gente sabe, né, que tem aquela coisa de embranquecer sempre, né? Então, o Denzel Washington, ele categoricamente afirma que jamais fará um par romântico em qualquer filme dele com uma mulher branca, né? Liz, voltou. É a Liz de novo. É a Liz de novo também. Beleza, Liz? Ouve a gente? Liz? Você nos vê. Você ouve a gente? Liz? Não? Não. Travou. Sim, Alisson, aproveitando, né, já que ela estava falando, citou Denzel Washington, e uma coisa que eu percebo muito em muitos filmes e muitas séries, que se existe um personagem negro, sempre os relacionamentos deles têm que ser interraciais. Não criticando o fato de existir um relacionamento interracial, mas pelo fato de que, por existir, tipo, a cota negra no filme, o par romântico tem que ser uma menina branca ou um menino branco. Tipo assim, já tem negro demais, tá bom. Já tem negro demais, bora botar uma branca. Aqui, vão ter 5 pessoas brancas, já tá bom demais. Enquanto a gente tem 5 casais principais da série, e aí todos os 4 casais são brancos, e o único casal tem um rapaz negro, a menina negra, a outra pessoa tem que ser branca. Então, já prestou atenção também que quando tem um negro, ele geralmente é o lado cômico da história? É o engraçado? Porque o negro, a figura às vezes tem que ser engraçada ali. Caricato, né? O malandro. Não há normalidade na representação. Nunca, né? Não tem essa normalidade. Se for o negro, tem que caricaturar alguma coisa aí. Liz, voltou agora? Não. Rapaz, a Liz, ela tá introspectiva, ela tá na tela. Né? E outras coisas mais aí do movimento negro que vocês lembram? Para eles saberem dizer o que é que a importância de falar sobre isso. Cara, eu acho que uma coisa importante também de se falar em relação aos heróis foi no filme do Aquaman. Antes do filme mesmo do Aquaman, quando o Aquaman da Liga da Justiça agora, do Zack Snyder, surgiu, né? Até então a gente só tinha a animação do Aquaman e ele era lourinho, né? E branquelo. Era.
até surgir o ator Jason Momoa, e aí foi, meu Deus, o Aquaman é negro, agora não pode. O Jason Momoa negro, né? Tipo, vixe. Imagine, como a gente falou ali, se fosse uma outra tonalidade ainda de negro. Ali está tentando voltar e tal, não sei o quê. Não sei o quê. Ana, qual a importância que tu vê, assim, nessa representatividade negra em filmes de heróis, especificamente? Eu acho que uma vez eu lembrei de uma postagem que teve essa nova retomada do Star Wars, né? Teve aqueles primeiros 6 filmes, e aí veio essa nova retomada, que essa parte nova eu não tenho tanta propriedade para falar, que eu só assisti os 6, mas que dessa parte nova tinha um personagem, um ator negro, e aí começou a vender muitos bonecos do Star Wars e, consequentemente, vendia dele. E aí era uma mãe postando a foto do filho, mostrando o quanto ele estava feliz em falar que, enfim, tinha um boneco da cor dele. Enfim, olha, mamãe, ele é que nem eu. E dele ver essa representatividade, né? Dele olhar, assistir uma coisa que ele gosta, um filme que ele gosta, para a infância dele, que isso é muito importante. Ter um brinquedo, ter uma representatividade ali, ele se sentir incluso naquilo. Porque, querendo ou não, a criança vai perceber, sim, que tudo que ela consome, ou os brinquedos que ela tem, ou os amigos que ela tem, ela ser a única pessoa diferente dessas pessoas. Então, eu acho muito importante, principalmente nessa parte dos quadrinhos, que, por exemplo, a gente passa para a parte das mulheres também, na Marvel, que o primeiro filme solo feminino foi em 2018. 2018, desde tipo, o primeiro filme de heróis que teve da Marvel, a gente colocar agora de uma mulher, e quando é que a gente vai ter um filme solo de uma mulher negra, seja da DC, seja de outra grande empresa que faz esses filmes? Então, quando é que a gente vai ter? Pronto, Liz, restabelecida? Sim, voltei, Liz de novo. Pronto, Liz, você chegou num momento massa aqui do nosso papo. Estamos falando aqui sobre personagens, histórias, né, que envolve a nossa comunidade negra. Tem alguma específica aí, ou especial que você curta, que você gostaria de comentar com a gente? De ficção, pode ser real, ou tanto faz. Fica à vontade. Pronto. Porque assim, né, eu selecionei alguns heróis, né, que para mim são heróis, que eu vim descobrir que eles são heróis. E aí eu queria compartilhar com vocês, né? Aí eu vou mostrar as fotos, e aí vocês olham e vocês veem se vocês conhecem, tá? Certo. Aí vocês somam os pontos, certo? Vai de 0 a 10. Aí vocês vão somando os pontos, no final vocês dizem. Ainda bem que a Larissa não tá aqui, senão a Larissa já tava... Pode começar? Ela vai comentar. Vamos lá. Primeira, tá? Lembro. Vamos lá. Okay. Segundo. Certo. Vão contando aí os pontos. Certo. Terceira. Certo? Essa aqui é um amor. Certo? Certo. Ok. Beleza. Ok. Tá um pouco claro. Pronto, pera. Isso, pronto. Beleza. Pronto? Pronto. Vem penúltimo. Certo. Não, é o antepenúltimo, gente, desculpa. Ok. Certo. E o bônus, tá? Tem um bônus. Para quem não fez, não tirou 10, espera.
Opa! Beleza. Tá? Certo. Então vamos lá, rapidinho aqui, antes que a internet caia de novo. A primeira, né, a nossa linda Chica Xavier. Ela é uma mulher, atriz, há muitos anos. Grande atriz. E não lembro de nenhuma protagonista que ela tenha feito, embora não falte talento, embora não falte experiência. Segundo, muito branqueado, Machado de Assis, né? Inclusive, uma vez a Caixa fez uma propaganda com Machado de Assis branco, que a comunidade negra foi lá reivindicar a negritude. A gente vai já descobrir por que reivindicar a negritude é importante. Essa linda aqui, ó. Não conheço. Djamila Ribeiro, e é justamente ela que fala de muitas coisas que vocês falaram aí, né? O lugar de fala, o pequeno manual antirracista. Tem o meu xodó, que é a Conceição Evaristo, né? Vencedora do Prêmio Jabuti. Ela escreveu um livro, gente, chamado Olhos d'Água, que é um livro de contos, e todos os personagens dessa história são negros, inclusive a maioria são mulheres, certo? Que Zumbi dos Palmares, certo? Liderou quilombos, porque assim, às vezes a gente coloca como contraponto a Casa Grande, a gente coloca a senzala, só que o lugar da senzala é o lugar que colocaram a gente. O quilombo é que representa a resistência negra, né? Exatamente. E aqui sua digníssima Dandara de Palmares, ela é a mulher do Zumbi. Teresa de Benguela, mulher quilombola, inclusive o dia de Teresa de Benguela é o dia da mulher africana, ou é o dia da mulher negra, americana e caribenha. Esse aqui, quem frequenta a praia de Iracema? Nosso Dragão do Mar, né? Dragão do Mar, o Chico da Matilde, Jangadeiro, que se recusou a transportar escravizados. Aqui, a nossa Marielle Franco, essa aí, que lutou. Mas, infelizmente, por um motivo trágico, acaba sendo talvez a mais conhecida nesse momento. Né? Exatamente. E aqui nós temos Esperança Garcia, que é considerada a primeira advogada negra do Piauí. Ela fez uma petição, né, falando dos maus tratos que os senhores faziam contra ela. E esse aqui, quem soube? Quem será? Será que vocês... Quem será? Gente, aqui nós temos uma projeção, né, feita dos povos palestinos, dos judeus, à época de Jesus. E aqui seria, né, segundo estudos, uma imagem bem mais aproximada de Jesus do que aquelas imagens do Jesus do cabelão, do Jesus branco, do Jesus azul. Uma vez eu vi um meme que era assim, claro que é uma brincadeira, né? O maior milagre de Jesus foi ter nascido louro dos olhos azuis no Oriente Médio, né? Porque... Travou, infelizmente, da Alice. A internet está bem complicada, né? Está bem complicado. Bom, essa representação de Jesus, que foi no final aí, eu acho que é bem emblemática, assim, a gente falar, é bem importante a gente falar dela, porque nós crescemos, né? E se a gente se for católico e fizer o catecismo, né? A gente vai aprender. Eu só estou falando da religião católica, mas se for evangélico, né, se for os nossos amigos aí, os irmãos Testemunho de Jeová, vão mostrar aquele paraíso onde todo mundo também é branco e tal, né? Então a gente cresce inserido nessa ideia, que é inserida essa ideia da gente de que Jesus é branco, super afiladinho, né? Super afilado, olho azul, sobrancelha bem feita, aquele cabelo liso, tórax todo definido, né? Assim, quando, na verdade, meu chapa, Jesus era um negão. Um negão, cara, não tem como. No espaço geográfico que ele nasce, ser um cara branco, né?
Alta Compadecida, né? Uma obra do Ariano Suassuna, que retrata Jesus Cristo negro, né? E, inclusive, o João Grilo, sem papas na língua, né? Diz, sem vergonha nenhuma, que achava que Jesus não era tão tostadinho daquele jeito, né? É isso aí. Quer comentar alguma coisa sobre isso, Rana? Sobre o que da Liz ou de Jesus? Sobre esse Jesus, esse Jesus eurocêntrico, ou alguma outra figura que a Liz mostrou aí? Eu lembro que eu tinha visto até uma postagem que era sobre a parte das pirâmides ou daqueles símbolos astecas e tal, que só poderia ser sido criado se tivesse sido por alienígenas. E aí tinha uma frase dizendo que não é porque pessoas brancas não criaram aquilo ali que não pode ser. Não é porque pessoas brancas não criaram aquilo ali que pessoas negras não poderiam ter criado, que a única explicação de existir as pirâmides, existir aquelas formas, porque é aliens. É muito mais simples, faz muito mais sentido, cara. E é aquela coisa de que, para ser aceitável, principalmente quando a gente vê o contexto brasileiro, a quantidade de católicos que existem, ou de toda a Idade Média, do quanto a igreja teve essa participação para ser aceitável, não tinha como representar Jesus Cristo como uma pessoa branca. Não podia. Exato. Liz, nos ouve? Oi, vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Estamos Pronto. Então, qual que é a importância, né, da gente perceber um Jesus negro, né, um Jesus de onde ele veio? Porque tudo isso, essa questão de embranquecer Jesus, é um projeto colonialista, né, de dominação na época das grandes navegações e da escravidão. Eles precisavam de algo que justificasse a escravidão dos povos negros. Então, o que foi que eles fizeram? Primeiro, branquearam Jesus. Segundo, utilizaram-se da Bíblia, de elementos bíblicos, para poder justificar essa escravidão. Tá dando para me ouvir direito? Tá, meu bem, tá. Tá sim. Pronto, aí agora não mais. Não mais. Tá? Pronto. Então, eles se utilizaram também. Pode continuar? Continua. Oi? Pronto. Então, eles se utilizaram de uma passagem da Bíblia para poder justificar a escravidão dos povos africanos. Acho que a internet dali está com problema mais sério. Pode voltar depois. A gente pode voltar a fazer uns comentários no chat e tal, né? Bom, a gente vai encerrando esse momento, tá? Por aqui. Queria agradecer a presença do meu filhote, Pedro. Queria deixar alguma mensagem final aí para a galera, alguma palavra. Essa parte que a Liz estava comentando agora, eu estava lembrando que na década de 30, se não me falha a memória, teve um projeto parecido aqui no Brasil. Tinha uma galera que queria embranquecer o Brasil. Eles tinham todo um planejamento de trazer europeus para cá, para embranquecer o Brasil, porque na visão deles, só dessa forma o Brasil ia seguir, né? Ia conseguir ser bem sucedido aos olhos dos outros países. É uma coisa que não faz tanto tempo assim, né? Meu Deus. E aí tem uma galera tentando fazer algo parecido agora, né? Meu filho, muito obrigado. Tá bom? Tchau, pessoal. Muito obrigado pela oportunidade. Encerrando, falando aqui, pronto. Tchau. Ô, Rana, você tem alguma palavrinha final aí para nos deixar, alguma mensagem? Acho que só agradecer mesmo a oportunidade, que esse tema, ou que a gente... Eu lembro do que a Maju Coutinho falou, naquela mesa que teve várias pessoas negras falando, vários jornalistas, né, apresentadores negros falando sobre isso, que a gente pode sentar aqui para falar sobre racismo, mas não só sobre isso, entendeu? Sim. E sobre aquilo que a Alice estava falando de ocupar
pais também possa ser chamado, a gente até dentro mesmo do movimento espírita possa estar ocupando espaços para mostrar o que a gente pode fazer, o que a gente pode falar, muito além do racismo. E agradecer a oportunidade de vocês e dar um beijo. A gente aqui agradece, viu, Rona? De coração mesmo, massa. Olha aí nossos debates lá do Instagram, ganhando maiores proporções, né? A gente começou no bate-papo lá, já foi lá no Instagram, numa live, depois aqui, depois a gente se encontra para conversar pessoalmente. Muito bem. Beleza? Obrigado. Cidade Espírita Nova Geração, Maracanaú, bem representado. Sim. Maracanaú! Valeu. Valeu, Hanna. Tchau, obrigado. Tchau, meu bem. Chama de novo os cabeças aí e tal. Para as nossas falas. Venham suas coisinhas. Para vocês Os comentarem. cabecinhas. Eu vi um comentário assim no. Peraí, deixa ele chegar. Justamente para ganhar tempo. Vai. Eu vi um comentário aí antes do pessoal chegar. Um rapaz, não vou dizer o nome, mas rapaz, eu detesto a Marielle. Que pena. Que pena. Porque se ela não tivesse sido assassinada por um bando de gente nojenta, ela com certeza ela não iria nutrir esse sentimento por você, meu jovem. Com certeza ela ia lhe amar, entendendo seus defeitos e suas falhas. Quem só perde é você, tá? Bom, vamos lá, gente. Tava massa o papo. Eu tava acompanhando dos bastidores. Também tava se coçando, né? Tem várias coisas que eu queria comentar. Fica se coçando, né? Pode comentar ou a gente vai passar pro sorteio? Vou falar do sorteio. Tem outro sorteio, né? A gente pode fazer o seguinte, a gente pode comentar e fazer o sorteio. Fazer o sorteio. Como? Pronto. Ei, Sara, a Sara comentou um negocinho em outra língua aí. É o Boscaut. Cadê? Gente, eu vou comentar um pouco isso que a Alice estava falando, e aí ela caiu da internet, né? Que quando a gente olha para o nosso aspecto histórico, é importante a gente sempre pensar nas bases. E que bases são essas que nos levam a ter o pensamento que temos hoje enquanto sociedade, né? Por que fazia sentido naquela época Jesus ser branco? Faria sentido para os homens daquela época. Não estou dizendo que é correto, né? Sim. Porque vivemos um momento onde a civilização humana precisava dizer, não, a raça negra é inferior. Então... Era o que acontecia na época. Era o que acontecia na época. Não era necessário. Era o que acontecia na época. Ótimo. Acontecia na época. Eles queriam justificar que a raça negra, os negros africanos eram inferiores. Então não fazia sentido Jesus, mesmo ele tendo nascido lá, não fazia sentido Jesus ser negro. Ou ser de alguma cor, de alguma etnia oriental. Mesmo que na Bíblia, em qualquer canto, seja escrito de onde ele foi, de onde ele passou, no dia que ele nasceu, José e Maria foram para o Egito, não importa. As pessoas querem o estereótipo. Então, o que eu quero dizer com isso? Precisamos falar nesse ponto para quebrar esses estereótipos. Só conseguimos uma mudança verdadeira quando a gente assume que preconceito e racismo tem um ponto de início. E que nós não somos preconceituosos e racistas para sempre. Estamos, né? A sociedade está preconceituosa, está racista. Porque a gente precisa mudar isso. Isso, a gente precisa mudar esse ponto. Porque é daí que surgem várias lutas. E não é desmerecendo qualquer outra luta, sempre lembrando, né? Essa luta, ela é importante do mesmo jeito que uma luta digna que busca igualdade de outros tipos de situações, né? A gente fala muito aqui, falou, por exemplo, do feminismo, né? Homem e mulher estão diferentes, não são diferentes. Pessoas com qualquer tipo de deficiência são vistas como não são normais. Isso também está errado. Então, não é desmerecendo um aspecto ou outro, né? Exatamente. E é justamente porque a gente precisa merecer um aspecto que a gente merece o outro, porque a gente mostra que todas as lutas são valiosas e importantes. É muito massa. Eu estava pensando sobre isso antes. É muito massa, porque, assim, a gente, nessa condição que a gente está falando aqui, eu, pelo menos, né,
é justamente para reforçar isso que você está dizendo. Se eu não vivo, se eu não sofro por isso, não é por isso que eu vou desmerecer o sofrimento do outro, né? Não é por isso que eu vou desvalorizar a dor do outro. Existem dados estatísticos que foram apresentados aqui por instituições de pesquisas renomadas, existem os registros históricos que mostram os fatos acontecendo, e eu não posso ser cega de né, não querer enxergar esses fatos, esses acontecimentos, fazer de conta que nada está acontecendo, fazer de conta que não existe um sofrimento, fazer de conta, porque essa coisa do fazer de conta foi o que fez a gente chegar até aqui, né? Vamos fazer de conta que negros e brancos têm os mesmos direitos, os mesmos valores na sociedade, são iguais. Não são, não têm os mesmos direitos, não têm os mesmos valores. No papel pode até ser, né? Mas no papel tem, mas na realidade é outra. Então, eu não posso fazer de conta. Eu, enquanto espírita, Aline, eu me coloco nesse lugar de alguém que entende minimamente sobre as leis morais, sobre lei de justiça, amor e caridade, que entende minimamente sobre o evangelho, que tenta colocar em prática isso. Como é que eu vou colocar em prática isso? É nessa vida real. Essa vida real é o respeito interreligioso, é o respeito interracial, é o respeito às diferenças, é não desmerecer ninguém, não odiar ninguém, e sim valorizar o amor, né? Vai lá, Larissa. Era isso, eu estava pensando assim, sempre que eu tenho dúvidas sobre alguma coisa, sobre como agir em alguma determinada situação, eu faço um exercício muito forte de pensar o que Jesus faria nesse não que eu me compare a Jesus, mas eu fico pensando, né, o que será que ele faria? Mas ele é modelo, né? Busque tentar agir pelo menos próximo do que o que ele agiria, né? E aí eu fico pensando, cara, mesmo que eu não acreditasse nesses números, sabe? Mesmo que eu não acreditasse no que diz as pesquisas, não quisesse acreditar no que diz tudo isso, mas uma pessoa chega para mim e diz, eu estou sofrendo disso. E aí, o que Jesus faria? Será que Jesus faria assim? Deixa disso, menina, isso é besteira, todo mundo está sofrendo. Ou será que Jesus falaria assim, senta aqui do meu lado, me fale o que você está passando, me fale o que você está sentindo. Eu quero entender qual é a sua dor e eu vou lhe ajudar a passar por ela, sabe? Então eu fico muito pensando, voltando para aquela metáfora lá da meninazinha da casa, dizendo assim, a minha casa, aquela casa ali está pegando fogo. Sim, todas as casas importam, todas as vidas importam. Mas aquelas vidas ali estão em risco, aquela casa está pegando fogo. Vamos nos juntar, apagar aquele fogo, e aí depois a gente pode realmente pensar em como a gente vai igualitarizar. Equitativamente igualitariamente. Exatamente. E colocar todo mundo numa caminhada juntos, porque não é, na realidade, o que acontece não é isso, né? Então, assim, será que Jesus iria desmerecer o sofrimento do outro? Ou ele iria tentar entender de onde vem esse sofrimento, por que está acontecendo, e iria tentar mudar? Então, acho que cabe a nós isso. Parar, escutar. Não dizer que você está sofrendo, isso é besteira. Não. Se a pessoa está dizendo que está sofrendo, é porque ela está sofrendo. Então, vamos sentar, escutar e acolher, sabe? É o amor e o respeito acima de tudo. É isso aí. Vai lá, já antes. Não, já está inscrito. Já está inscrito. Fala, já. Está inscrito. Eu acho que a gente, eu tô falando a gente, né, daqueles que se dizem cristãos, né, de um modo geral, a gente tem, em nome de Jesus, a gente tem deixado Jesus lá na calçada do Centro Espírita e das igrejas, dos templos, né, então é importante que a gente se aproxime mais de Jesus, né, do Cristo, né, entendendo, eu acho muito interessante essa fala da Larissa, assim, o que é que Jesus faria, né, já que ele, né, como bem lembrou o Alisson, né, ele é nosso guia e modelo, então, o que é que Jesus faria nessa situação? Né? Os espíritos foram bem assertivos nesse momento, quando eles colocaram Jesus como guia e modelo, porque assim, eu não vou me comparar comigo, com o Alisson, com a Aline, tem que comparar logo com o top. Comigo nem perigo. Né? Mas Jesus, mas você já sei, sim, eu vou me comparar com quem? Tem que ser com o top, chato. Tem que ser difícil pra gente e desafiador, mas eu tenho que ter o foco no top. Então, assim, o que é que Jesus faria isso?
O que é que ele faria diante disso, né? E aí a gente tem que buscar, né, cada vez mais, a gente ser aquilo que a gente diz que é, né? Que é cristão, certo? Ser mais amoroso. E isso é um movimento que a gente faz para ser um ser do bem, né? Como os espíritos falam, ser um homem de bem. Né? Lá naquela parte do livro dos espíritos, né? Na questão 918, que vai fazer, eles vão falar quais são os caracteres, né? Do homem de bem. Aí tem aquela listazinha bem fácil de fazer, né? E uma delas, né, para quem não lembra, eles deixam muito bem assim, nítido, bem claro, né? Eles colocam o seguinte: é bondoso, humanitário e benevolente para com todos, né? O homem de bem, porque vê irmãos em todos os homens, sem distinção de raça e nem de crença, né? Eles dizendo isso daí. E aí eu queria também ressaltar uma outra fala de Emmanuel também, porque assim, eu sei que é algo, como eu falei bem no início, a fonte de tudo isso é o egoísmo e o orgulho. Né? A gente traz Jesus, a gente traz Emmanuel, Kardec, os espíritos, a falange toda. Mas tem que começar com a gente, certo? Então, eu trouxe Emmanuel também para a gente poder, lá no livro do Consolador, é um livro bem interessante, tem várias perguntas e respostas, né? Que fazem a Emmanuel, e aí tem uma que é interessante, que pergunta a ele sobre como é que a gente deve encarar o racismo, né? A política do racismo. E aí ele responde da seguinte forma: se é justo observarmos nas pátrias o agrupamento de múltiplas coletividades, né? Pelos laços afins da educação e do sentimento, a política do racismo deve ser encarada como um erro grave, que pretexto algum justifica, porquanto não pode nefasto de tirania e de separatividade, né? Então, é um erro grave que nós cometemos, certo? Desde através da palavra, dos fatos, dos nossos atos, pequenos que sejam, né? Então, é um ato também de violência, né? Isso dói muito, porque quando a gente fala isso, gente, fala assim, mas é só um caso de um cabelo, falando aí da Liz, é um caso de um cabelo. Gente, são mais de 400 anos que os negros aqui no Brasil sofrem isso, né? Não é só a Liz, seus ancestrais, e aí você sente o peso da dor desses 400 anos. Né? Então, é complicado você chegar e você tem que entender a dor do outro, né? E entender que quando chega no ponto, tem gente que explode, né? E a gente tem que realmente ter essa empatia, trabalhar isso dentro da gente, certo? Porque também não adianta não sermos racistas e sermos machistas e sermos, né? Homofóbicos. Também de xenofóbico. Então, não adianta, porque a fonte de todos eles é o egoísmo e o orgulho. Então não venha dizer assim, eu não sou racista não, mas é machista. Não pode. Né? A gente pode querer completar. Não, então, já antes pegou um pouquinho do que eu ia comentar. Na verdade, é porque eu separei aqui uma pergunta do Livro dos Espíritos, que é justo só para complementar, então, o que o Jarrett falou, né? Que é a pergunta 806. Lá na Lei de Igualdade, ele vai falar especificamente sobre a questão das desigualdades sociais, né? E aí a pergunta de Kardec é a seguinte: é da lei da natureza a desigualdade das condições sociais? E a resposta é bem pequena e clara: não. É obra do homem e não de Deus. E aí ele insiste, né? E algum dia essa desigualdade vai desaparecer? Né? Porque a gente fala, não, tá todo mundo igual hoje em dia perante a lei, mas a desigualdade encontra aí. E aí, mas e ela vai sumir um dia? E aí a resposta é: eternas somente as leis de Deus o são. Não vê que dia a dia ela gradualmente se apaga? Desaparecerá quando o orgulho e o egoísmo deixarem de predominar. Restará apenas a desigualdade do merecimento. Dia virá em que os membros das grandes famílias dos filhos de Deus deixarão de considerar-se como sangues de mais ou menos puro. Só o espírito é mais ou menos puro, e isso não depende da posição social. E nem da cor da pele. Né? E por que a gente está... Ele coloca bem claro aqui, né, essa questão
que gradualmente ela se apaga. Porque se a gente observar, né, como a gente estava falando, né? Antigamente era aceitável a ganhadora do Oscar ficar numa sala escondida para esperar o seu Oscar. Hoje não é. Antigamente era aceitável e todo mundo entendia como posse ter um negro para fazer suas coisas, comprar e vender um ser humano. Olha como é, né? Mas, além de tudo, por que a gente está passando por esses momentos? Porque em momentos de crise, ou seja, em momentos onde a gente se defronta com questões complicadas, com coisas que a gente precisa encarar de frente, surge o ódio, surge respostas de ódio, porque vem lá das nossas mais imperfeições, onde a gente não quer aceitar certas coisas e o ódio surge. E esse ódio vai gerando coisas deletérias. Então, a nossa luta é para tirar totalmente esse ódio, que é fruto desse orgulho, desse egoísmo. O Jardim falou uma coisa que eu ia comentar e já beleza. Queria agradecer aí a presença do Glaucio, está dando uma passada aí, se justificando que está no finalzinho, passando para dar um oi, mas importante... Quase 3 horas aí de Glaucio, depois, não tiver que fazer nada mesmo. Quando tu quiser assistir assim, rapaz, eu tô a fim de assistir um irlandês da vida. Pronto. Aí eu vou, bota lá, Glaucio, e assiste aí, tá bom? Gente, vamos para o nosso... A live o Senhor dos Anéis nas lives, né? Aqui o Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis de live, exatamente. Vai, Larissa, que a gente vai para o nosso último sorteio. Ah, tá. Não, mas vai encerrar? É porque já a minha fala já é meio que encaminhada para o encerramento. É isso mesmo. Pronto. Pois então pronto. Eu ia também complementar o que os meninos estavam falando, porque eu fiquei pensando assim, cara, será que a gente deve mesmo falar sobre isso? Né? Aquela mesma coisa, aquelas questões, aqueles questionamentos. É um assunto tão problemático, tão denso. Será que a gente precisa falar sobre isso? E a minha resposta nessa minhas elucubrações, eu tô aprendendo com meu marido a falar difícil, nos meus pensamentos é de que nós, como espíritas, precisamos falar sobre isso. Por quê? Porque falar sobre o racismo é entender a realidade que a gente está inserido e iniciar o nosso processo, ou continuar o nosso processo de reforma íntima. Porque não tem como a gente fazer reforma íntima sem identificar isso, se a gente é racista ou não, se a gente está tratando todo mundo igual ou não, se a gente está reproduzindo atitudes que a gente aprendeu de um racismo estruturado que está na nossa cultura e a gente reproduz sem pensar. E cadê o orar e vigiar? E o vigiar, né? Ter consciência sobre os nossos fatos, sobre os nossos pensamentos, sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas falas, né? Nas nossas atitudes. Então, a gente que tem vou dizer, o privilégio de ter a fé raciocinada, a gente não pode se dar ao luxo de não pensar sobre aquilo que a gente está fazendo, né? Nós temos o privilégio de ter essa fé raciocinada, de defender com unhas e dentes a fé raciocinada. Então, a gente precisa estar sempre revendo o que a gente está fazendo, o que a gente está falando, o que a gente está pensando, para que a gente possa realmente começar esse processo de mudança e começar lá do foco. Se eu identifico que as minhas atitudes racistas, mesmo às vezes enquanto mulher negra, quando alisei o meu cabelo porque não me aceitava, era uma atitude racista comigo mesma, com os meus ancestrais, com a minha essência, com a minha origem, eu identificando isso, eu posso... Não, peraí, tá errado. Eu vou mudar. E eu vou ressignificar isso. E eu vou me amar mais. Então, hoje, eu me amo do jeito que eu sou. Eu comecei esse meu processo de transformação a partir de uma compreensão de uma realidade. Então, é por isso que a gente precisa falar sobre isso. Precisa ser discutido isso, né? Eu queria dizer o seguinte, né? A gente fala tanto em nova geração, transição, e isso fica só da boca para fora quando a gente não traz essas questões que são, que são importantes para as novas gerações, né? Para esse momento de transição, né? A gente fala tanto... nós estamos no mundo de transição, nesse momento de transição e tal. Então, não tem como a gente estar nesse momento de transição sem encarar essa transição. Encarar essa transição é discutir isso no centro espírita com os jovens, com as crianças, com os adultos, certo? De forma franca, direta, aberta, fazendo o que o Espiritismo sempre fez, e a sua proposta, dialogar com o mundo.
É isso aí. Vamos lá, gente, nosso sorteio. Bora de sorteio. O último. Tem alguém Acorda, online meu povo. ainda, gente? Tem alguém aí? Alguém O acordado? Glaucio eu sei que tá. A Poliana eu sei que tá aqui ainda. O Valjoão também tá. O Valjoão gaseou, cara, fora para ficar com a gente, cara. Fora da prática que tá acontecendo. A gente Oi, tá cara. no mesmo O tempo. Glaucio disse que vai baixar aí, vai converter em áudio Pois e é. mandar para ele. Olha só, ajudou Olha. um coleguinha que gaseou. É, Vai nem esperar Aí. o podcast sair, já vai transformar em podcast. já Eu vai. não sei se tem gente online, as pessoas que perguntaram, que era a Zeneida e a Priscila, mas elas ficaram ainda com dúvida como é que estava funcionando o sorteio. Era bom explicar. É, explica. Ai, foi. É porque a Priscila acho que deu um bugzinho na internet dela. A e ela Natália, tô aqui, tava meio atrasada. Pois vamos explicar aqui como é que funciona. É o seguinte: a gente faz uma perguntinha e vocês respondem no chat. Vai respondendo, tá certo? E aí, quando é depois que vocês responderem, a gente sorteia um número aqui desse potinho do Batman, que não faz ordem das parte do sorteio. respostas, né? É. E aí a gente sorteia um número. O número que sair daqui, a gente vai contando a ordem. A primeira que respondeu, o segundo, o terceiro, o quarto. Vamos supor que saiu 5, que foi o que aconteceu. Então, a quinta pessoa que respondeu é quem ganha. Tá certo? É. Então, Tem pouca gente online aí que tô vendo, vai ficar bem facinho. São os sobreviventes. 3 horas de live? Tá aí, 3 horas de live. Ei, só fazer uma pergunta. É só mais esse para eu poder selecionar aqui? Só esse, só mais esse. esse. Pronto, seleciona bem aí. Atenção, vai. Olha, o Léo, é quem que gostou de Batman, hein? O Léo vai pergunta poder não caiu participar, hoje. gente? O Léo ele chegou agora, foi? Foi, eu acho Não, acho que só é para participar aquele que está desde o começo. desde o começo, né? O Léo. E a Sara também vai participar. Quer dizer que se o Léo ganhar, não serve. É aqueles que participam desde o começo que sejam do sexo feminino. A Sara não pode participar. A Sara pode. A Sara não tá dentro disso. Não, mas ela é do sexo feminino. Tá Não, gente, calma, vamos deixar, porque tem mais gente que chegou agora. Tem umas piadas internas Tem aqui umas do pi- povo, aqui, um easter egg aqui que o povo anda. Os easter eggs. E ainda me ameaça. Tá massa, meu chapa. Olha, já que eu tô dizendo. Vamos lá. Oi, gente. Vamos Vai. lá. Perguntinha. Perguntinha, que é justamente para saber se você está. Já que é para ver que o povo está assistindo desde o começo. Exatamente. Né? Não sou eu que tô. Né? Pronto. Então, é para dizer que vocês estão assistindo desde o começo, mas quem conhece também sabe. Aproveitar que ontem a perguntinha da Live do Comércio foi sobre esse jovem, e aí nós falamos sobre essa tanto representatividade negra como a religiosidade envolvida nisso. Então, esse jovem está aqui representando que religião? Me responde. Oh. Boa. Eita, perdeu a pergunta. Perdi a pergunta. Qual é a minha religião? Qual é a religião que eu pertenço, Glaucio? Ixi, o Glaucio não assistiu no começo. Vai, Pois é. tem aqui Opa! que comentar. Teve um rapaz aí que respondeu, mas Não vai levar em consideração. eu não estou conseguindo entender o que ele falou. O Valjoão, entendi. Pode pescar, Glaucio. Pode pescar. Pesca aí, vai, responde. A Sara, eu entendi. Lucas, Débora, Natália. Eu entendi. Todo mundo, rapaz. Olha só. Tem só aqui no cara. Pesca aí, Glaucio. É porque ele digitou cursivo. Foi, né? Eu não entendi, não. Pronto. Vamos lá, sorteamos, hein? Saiu aqui o número já. Tá aí já antes, na ordem? Quer ganhar o... Olha Olha aí, o Léo quer ganhar mesmo, viu? Olha aí. Ô, Léo, o queixudo. A religião do teu amor. É queixudo, não é nada. Não cola. Não cola. Eita, até o Jada surgiu aí do nada. Jadinha, você tá aparecendo. Macho fala, sorteio a negada. Macho, a negada corre, Eu cara. vou dizer, viu? Vamos lá, então, gente. Vai. Tá aqui na minha mão já o número. O número. É o número 2. Quem foi? Quem foi, Carrantes? Qual, João? Fichas de Rapaz, lá. o Val João tá querendo ganhar o pódio da Larissa de maior ganhadora do sorteio. Tá que tá, viu? Val João gaseou fora da Brás. Olha aí, não foi a pena. como prêmio. Você... O que é que ele vai ganhar?
Olha aí. Vamos premiar esse gaseado aula. Ele vai ganhar a bolsinha do MS, a sacochila. Olha a sacochila. Foi o tema: o amor é um ato de coragem. E o que é que vem nessa sacochila? Tá E vazia. tem dentro da sacochila o seguinte: nós Fica aí. temos o copo Ainda tem copo, rapaz. Sabe o que é isso? Bom, e tem também a camisa, outra camisa. da escola. Eita, rapaz, O último sorteio é, é o último, né? meu irmão. é do mundo. É, E foi um dos temas do MS. Isso é o MS de 2017. É, É. Estar no mundo sem ser no mundo, uma frase muito massa de Paulo que eu gosto. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. olha aí, viu? O Léo, ele não tá quebrando o copo. Ah, não. Rapaz, ó, Não esse vai quebrar. copo. Macho, é, Eu deixei pro sorteio. esse A Sara copo. falou assim: o Valjão disse que não quer, não. Pode sortear novamente. Eu quero sim. Porque quando ele não ganha o sorteio, ele diz que é marmelada, que o Léo, né? Lucas, como é que é? Larissa, vocês não tiveram aqui esse ano no MS? Olha, foi o clássico do MS desse ano. Os meninos se escorando na parede para quebrar o copo. Mas foi um clássico. A gente Um chegou clássico. a ouvir assim o ecoar dentro do auditório. Quando chegar, você tá. Então, Valjoão, considere-se aí um felizardo. Você está com a relíquia. Você tem uma relíquia, vai valer muito esse Tá. copo. É doido. Inteiro. Deixa eu só. Ele Deixa falou eu assim: ó, mostrar. desprendimento dos bens materiais foi esquecido no momento. Ele quer. Ele quer. É meu. Deixa eu só me mostrar aqui com a revista, ó. Olha aí. Para não dizer que eu não gosto da Marvel, né, que eu implico com a Marvel, e eu não mostrei essa revista antes, porque eu sempre que ia ter um gaiatinho e perguntar, essa revista para sorteio? Aí Já eu, acabou o sorteio. passou o sorteio, acabou o sorteio, não tem mais sorteio, por isso eu posso mostrar. Essa revista aqui, o Batman, ela foi desenhada pelo Stan Lee em 2001, e foi um exercício, olha aí, foi um exercício do Stan Lee, foi um exercício, na verdade, de alguns autores recriando personagens que já existem, né? E aí o Stan Lee ficou responsável de recriar o universo do Batman, né? E ele fez o Batman negro. Fez o Batman Sério? negro. Que massa. Aí mostrei a foto. Uma imagem. Das quebradas, Abre, viu? abre. Pra Não, ver. Deixa eu- abre, mostra a bota foto do no Batman. zoom aí, ó. Opa, aí, cadê? Mas tem uma coisa que parece o Batman. Aqui. Não, mostra o Batman mesmo da parte de dentro. Tipo, Pronto. o personagem, é. Certo, Deixa eu play. achar aqui uma página boa. Cadê, Brasil? A Cadê? Sara falou, cadê que ele coloca pra sortear? Cadê? Ai, é legal porque eu vou folheando e vou. Caramba, meu irmão. Não é pra ler agora, não é pra reler agora, não. agora É só pra mostrar. Uma páginazinha pra mostrar aqui pro pessoal. Peraí. Ele vai chegar no final da Vou chegar revista aqui, e tá só só- Tem folheando. o Batman nessa revista do Batman? Tem? Eu acho que tem Batman na revista. Do Batman, na revista do Batman. Olha só, meu chapa, ó. Cadê? Olha só aqui. Ixi, mano. Aí. Ih, tá vendo aí? Homem morcego. Eita, ele parece um morcego mesmo, ó. É doido, meu irmão. E o personagem dele, cadê? É o Wayne Williams. Ele usou esse. Não é Bruce Wayne, não, é o Wayne Williams. E é o Batman feito pelo Stan Lee, negro, viu? Massa. Mas, Queria só me mostrar mesmo. Hoje, acabou o momento de se mostrar. Acabou Nem essa. baú, né? mamãe ainda tá acordada, mamãe. Dona ainda Vera, tá aqui. ó, o Aço, meu bro. Que? Tem que ser falso, Ó, Léo. Tem que ser falso, Léo. Certo? E aí, vamos encerrar? Vamos encerrar, né? Vamos encerrar. Ei, o Não, nosso chega. é Marvel, viu? O Gloss é mau? Não, acho que é DC. Não Ei, gostei dessa nossa, série DC do é Stan Lee escrevendo a DC. Pô, Glaucio, tu chega agora. Fica fazendo embuança, cara. A gente, se só um prometeu, comentário. A gente concordou que falar sobre racismo, ok. Falar É sobre importante. homofobia, ok. Falar sobre esses temas polêmicos, ok. Mas Marvel vs DC, não podemos falar sobre isso. Aí A você gente vai prometeu- mexer no vespeiro. A gente Não. prometeu que a gente não ia polemizar esse nível. Não.
de questionar Exatamente. a meu verso descer. Foi a nossa promessa aqui nessa A live. Poliana deixa da meia-noite. É nova, né? Novinha. É. Tem pique danado aí pra aguentar. Deixa eu dar E é domingo. só tá todo enguesado, tá todo troncho, cara. E aí, galera? Foi massa, Foi massa, foi né? muito massa. Eu quero dizer que eu aprendi A muito. dona Velha disse que assistiu tudo. Olha aí. Não tinha que fazer, não, né, minha sogra? Quero dizer que eu aprendi muito com todos vocês. Aprendi muito com Ohana, Pedro, Liz. Com certeza. Liz, Muito obrigada, meninas, por vocês. depois voltar aqui para concluir a sua fala. A internet dela estava muito instável. Infelizmente. Tava difícil. Mas a gente promete que vai trazer a Liz de volta, porque a Liz tem uma fala que encanta a gente. A Liz traz luz, falar. tudo. Não, ela é uma professora nata, ela é uma educadora nata. A Liz é maravilhosa. Ela deu uma aula, gente. A Liz é ótima. bacana aqui. Né, ela fez muito sucesso no EMES, a fala, as dinâmicas, os exercícios que ela traz, maravilhoso. Então, quero, na verdade, agradecer a todos vocês pelo aprendizado, agradecer a participação de todo mundo no chat, nos comentários, agradecer por quem se dispôs a abrir a cabeça para essas reflexões, para esse debate, para esses comentários. É um desafio diário. A gente quer ressaltar que a gente não queria em 3 horas de live. Com pouco. mais uma do sábado passado, fez 4. 4 horas, mais uma do sábado passado. A gente não quer, digamos assim, não é tempo, mesmo sendo muito tempo para uma live, mas não é tempo suficiente para mudar a cabeça e o coração da gente, que ainda está tão enraizado nesse racismo, que a gente tem milhares de anos de história dentro desse racismo. Por que esses milhares de anos? Porque nós entendemos que nós somos espíritos reencarnados, diversas experiências, já passamos de um lado e de outro, e aí a gente precisa de muitas horas de live, de experiência de vida, de reencarnação ainda, para a gente aprender. O que é que vocês estão rindo? Eu estou rindo do Glaucio, dizendo mas que a DC é melhor que a Marvel, digitei e saí correndo. Mas então as mensagens finais, Isso, mensagens finais. Eu queria também agradecer por esse momento, sabe, assim, foi um momento em que acho que a gente conversou sobre isso, assim, nos bastidores, que a gente estava um pouco, eu particularmente, estava um pouco ansiosa por falar sobre isso, porque, na verdade, é isso, a gente nunca nos foi permitido um espaço para falar sobre isso, né? A gente, enquanto povo preto, se sente muito silenciado no nosso lugar. E a gente sente que está incomodando ao falar sobre o que a gente sente. Sabe? A gente vê nos comentários aqui, né? E aí a gente fica assim, cara, será que eu posso? Será que sabe? Será que esse lugar é permitido eu falar? É permitido eu me expressar? É permitido eu mostrar para as pessoas o quanto isso está doendo dentro de mim? E sim, a resposta é sim. A gente precisa falar, a gente precisa dar esse espaço de acolhimento. A gente sabe que a doutrina espírita nos ensina isso. É um espaço de acolhimento. É um espaço que a gente vai se sentir acolhido, vai se sentir bem, vai se sentir... É para ser isso, né? Então, assim, muito obrigada por me acolherem, por me escutarem, por me darem esse espaço de fala, por me permitirem descobrir a mim mesma e falar um pouco sobre os meus processos para vocês e aprender com vocês todos. Eu queria, então, também agradecer a minha parte, né? Eu acho que a gente está aqui para que a gente possa construir esses diálogos também como uma contribuição nossa, né? Temas tem diversos para a gente falar ainda, né? Tem muitos temas, entre aspas, polêmicos que não falta não. Tem e pode e deve ter um olhar sobre. Que foi, Jade? E o próximo? Vamos falar logo do próximo. Homem, pelo amor de Deus. Para de já decidir o próximo. Mas deixa eu terminar meu tchau. Eu tinha esquecido. Mas terminando aqui o meu adeus, né? Boa noite também a todo mundo que está online. Eu queria terminar com uma frase no pensamento que eu estava fazendo, aí eu anotei, certo? Pra não esquecer. Mas é que, voltando, finalizando esse conceito tudo que a gente trabalhou, é para falar que o racismo e o preconceito, na sua essência, busca naturalizar a desigualdade.
Então, se a gente se diz que queremos igualdade, busquemos desnaturalizar essa desigualdade, né? Porque possamos olhar para o passado, refletir o que esse passado impacta no presente e espelhar nesse presente o que é que a gente quer para o futuro. Então é isso. Boa noite a todos. Assinado Moura, 2020. Eu gostaria de agradecer o espaço, a presença das meninas, do Pedro, a presença da galera que assistiu aqui ao vivo, a presença de vocês que estão assistindo aqui depois e ouvindo a gente depois. E eu queria terminar com uma fala, com uma chamada de atenção de um outro assunto tão importante quanto, que eu acho que cabe muito bem para esse tema, né? Quando a gente conversa sobre suicídio, e a gente tem o Setembro Amarelo, e não sei se vocês sabem, durante o mês de setembro é o mês que tem menos suicídio no mundo. Você sabe por quê? Porque se fala mais sobre suicídio. Então, quem trabalha com suicídio defende essa bandeira, que devemos falar do suicídio, certo? Para que as pessoas conheçam e não pratiquem. Busque outras alternativas, outras soluções, acolhidas de outras formas. E eu entendo mesmo com essa temática. É preciso que a gente fale do racismo, né? É preciso que a gente assuma o racismo que nós temos e que a gente trabalhe para que esse sentimento não tome conta da gente. Então, é preciso falar, sim, em todos os espaços, no movimento espírita, sim, nos meios digitais, nas escolas, enfim. Então, é preciso que a gente fale para que a gente possa trabalhar essas questões em nós. É isso aí. É uma questão do espírito, e sendo do espírito, a gente precisa trabalhar isso, né? E se a gente ficar rebolando lá para frente, vai demorar mais ainda para a gente resolver esse problema. Rapaz, o Thiago chegou agora, o Thiago. Boa noite, Thiago. Ô, Thiago! O Thiago que foi nosso contato direto para nos ajudar aí no início do podcast. Ainda estamos para lançar o podcast, vai dar certo uma hora, Thiago. Vai dar certo, Thiago, vai dar certo. Mas essas lives vão virar podcast. Essa é a ideia. Eu vi, rapaz, ó, uma live aqui com espíritas, é lógico que algum espírita ia se mediunizar, ia lançar alguma proposta já aqui para o próximo encontro. Já teve. Eu vi rapaz, olha... Mediunicamente. Olha, a gente tem dois campos mediúnicos aqui, espírita e umbandista. Thiago. Saravá, meu filho, olha aí. Rapaz, eu li aqui o tema do próximo... Alguém falou, não foi? Alguém falou. Alguém. Diz aí. A gente já vai logo rasgar. Não é não, para eu acho que logo. A gente fechou o tema. Não, o títulozinho. Só sobre o que vai ser, né? Só sobre o quê? É só o assunto. E eu vou só dar uma dica. A próxima live, mega live aqui de 3-4 horas de duração, vai começar somente eu, Larissa e Luana. Porque caiu? Vai começar o matriarcado, meu chavo. O patriarcado. Vai baixar Capitã Marvel, Viúva Negra. Mulher Maravilha. China. Vai ter só a mulherada aqui, meu chavo. Cara, a gente vai estar aqui, hein? Ouvindo e aprendendo. Olha aí. Exatamente. Ó, Alisson, o Klaus falou que a esposa dele é sua irmã de crença. Ah, que massa. Sua irmã de crença. Tá. Opa, vai ser Noite das Garotas, sim, Nath. É isso aí. Noite das Garotas. Comece o matriarcado. É isso aí. Gente, a gente vai ficando por aqui, né? Agradecendo demais. Como diz o Faustão, a audiência e a paciência de vocês. O negócio foi longo. O negócio foi longo. Muitíssimo obrigado, de coração. Queria só falar aqui rapidinho, saiu do protocolo, porque quando se foi colocado o tema que nós iríamos tratar aqui hoje, já começou lá, isso é bom, né? Quando a gente vê que o tema é paia, quando ninguém comenta. É paia. Aí quando o tema é bom, a gente já vê que tem a negada apoiando e outro criticando. Né? Queria dizer, você que critica,
A gente não faz enquete perguntando qual é o tema, não, tá? É o que a gente combina. Ah, não gostei. Que pena, a gente não faz enquete, tá bom? É a gente que decide, os cabeças, tá? E mimimi é sempre aquilo que não dói em mim, tá? Se dói no outro, só no outro, aí para mim é mimimi, tá bom? Se você tem foto com fascista, neonazista, racista, não mande para mim convite no Instagram, tá bom, querido? Porque eu não, Titio Alisson não aceita, tá bom? Tchau. Que meu pai Oxóssi guie os caminhos de vocês, traga bastante fartura, traga bastante energia positiva, que é isso que a gente tá precisando, tá bom? Axé. Beijo, gente. Beijos. Tchau, tchau. Que assim seja. Até a próxima, gente. Beijão. Bota música aí, Jarrão, da Rocha! A gente Tchau, tchau, gente. Aí a letrinha subindo, ó. A letrinha. Tá vendo a letrinha? tem a letra. É a letrinha. Tá, 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 tá. Não, essa não. Outra música. Cria aí. Não, achei que já Censura ao vivo! Sou eu? Não, essa censura. Olha, a letrinha. Venha trabalhar. Não mudar. Meu amigo. Tchau, pessoal! Tchau, vamos precisar assim, viu, Glauco? Tchau, pessoal, boa noite. Até a próxima Mega Live. Fica com Deus. Canções.